vem crescendo o número de pedidos, inclusive de brasileiros, tanto de um lado quanto de outro, que querem deixar tanto a região ali da faixa de Gaza, quanto também Israel, para voltar ao Brasil em segurança. E o governo brasileiro tem tentado atender a esses brasileiros que estão lá. E também é uma ação importante do governo brasileiro neste momento, né, Sakamoto? É um inferno logístico tirar o pessoal de Gaza, né? Tipo, é claro que para Israel tem uma série de riscos, né? Um avião, por mais que tenha o sistema de domo de ferro, né, para impedir o avanço de foguetes, né? E a gente sabe que o sistema não é perfeito, falhou inclusive durante o ataque do Hamas. Só que é mais fácil você tirar o pessoal, por exemplo, via Tel Aviv, né? Do que tirar o pessoal que está em Gaza. O número de pessoas que estão em Israel e estão querendo sair, é claro que é muito maior, né? Significativamente maior. Mas tem algumas dezenas de pessoas que estão em Gaza, que estão tanto no centro de Gaza, né? Eu conversei com algumas delas, que estão tentando voltar para o Brasil. E que, na verdade, é melhor sair, a melhor alternativa com o fechamento de todos os postos, né? Houve fechamento dos postos de ninguém entra, ninguém sai de Gaza, né? Inclusive a grande crítica é que inclusive alimento e remédio neste momento, mas a fronteira sul de Gaza não é com Israel, mas é com o Egito, né? Está fechada também. O Egito não é aliado, né? E não tem relações com o Hamas, mas está fechada neste momento. Mas o governo brasileiro está negociando com o Egito para ter uma rota sul e o pessoal pegar de carro e de lá entra numa cidade egípcia e voa através do Cairo de volta para o Brasil. Mas é importante, Fabiola, o governo brasileiro deu uma resposta rápida com relação aos seus nacionais, né, de oferecer esses voos de repatriação, né. É claro que, por mais que seja uma situação que coloque medo, coloque risco, coloque uma sensação de risco, a gente sabe também que a situação agora vai melhorar também do lado israelense, só que muita gente está assustada e quer ir embora, e o governo acerta em prover esses aviões, né? Vão ser vários aviões, vão ser várias aeronaves, né? Tem aeronaves, tem os KC da Força Aérea, né? Tem algumas aeronaves que são da Presidência da República de uso exclusivo e que também foram cedidas, né? Todas elas devem trabalhar na repatriação de quase 1.000 pessoas. Fabiola, eu tenho conversado, né? Eu tenho publicado, inclusive, matérias, entrevistas, tenho conversado com pessoas lá na faixa de Gaza, né? Pessoas que estão lá, profissionais que estão trabalhando no atendimento. Inclusive, ontem eu falei, né, dessa história de que o bloqueio, né, que foi imposto, o aprofundamento do bloqueio, porque o cerco a Gaza é uma coisa já antiga, né? O pessoal que mora em Gaza até chama a faixa de Gaza da maior prisão a céu aberto do mundo, né? Então, o cerco de Gaza sempre existiu, sempre houve uma crise humanitária lá dentro. Agora, a questão é que o cerco se aprofundou, né? Israel cortou o fornecimento de energia elétrica, cortou o fornecimento de combustíveis, de alimentos, de produtos hospitalares e de medicamentos. Então, não entra esses produtos para lá. E aí eu conversei com uma pessoa que trabalha, que é responsável pelo atendimento de hospitais e de emergências, né, atendendo feridos. Eles falou isso, ó, com 4 horas de energia por dia, temos uma planta solar aqui, que também não vai dar conta do recado, sem o combustível para os geradores, não vamos ter energia para as operações, e mais gente já está morrendo por conta disso. Então, porque é o seguinte, o que Israel faz? Israel, ele quando vai fazer um bombardeio, ele avisa as regiões em que ele vai ser bombardear, que vai bombardear, avisa os moradores daquela região de Gaza para eles poderem sair e ir para outros lugares. Então, eu conversei com pessoas, inclusive, que pegaram os filhos, né, e saíram antes da casa ir ao chão, né? A questão é que você não consegue, tipo, é praticamente impossível, né? Porque o pessoal, quando instala bases, o Hamas ou outros alvos de Israel, está instalando em regiões altamente. Gaza é uma das regiões mais altamente, densamente povoadas do mundo, né? Tem um quarto do tamanho de São Paulo, 2,3 milhões de habitantes, é muita gente, é totalmente condensado. E o que acontece é que quando você vai atingir, você não atinge só o alvo, você atinge também escolas, você atinge, houve já escritórios da ONU que foram atingidos, né? Colegas meus comentaram, lá de Nova York. Você tem outros, você tem serviços de saúde, você tem um monte, ou ambulâncias que foram destruídas, né? Prédios que são atingidos, você tem que fechar. Então você atinge muita gente e aí acaba morrendo.
Então, o que acontece é que a ONU está tentando basicamente o seguinte: está chegando para o governo de Israel e falar: você quer combater um grupo extremista? Não haja nos mesmos termos desse grupo extremista. Porque é o seguinte, quando um governo, um grupo extremista, né, que vai agir de forma criminosa, ele não tem a mesma responsabilidade de um governo, que um governo, inclusive, pode quebrar o protocolo, ou a Convenção de Genebra, esse acordo, né, internacional, para que haja um mínimo de respeito à dignidade na guerra. Ninguém está discutindo a questão de que Israel não vai fazer ou não pode fazer, a ONU não está fazendo essa questão de que Israel não pode se autodefender. A questão é que, nesse processo de autodefesa, ele não pode cometer um crime de guerra contra os palestinos, né? E aí eu entrevistei, só para terminar, Fabíola, eu entrevistei um político desculpa, palestino, né? O doutor Mustafa Barghouti, né? Ele é da Iniciativa Nacional Palestina, é médico, tudo. Eu conversei com ele, entrevistei ele longamente ontem, né? E ele falou o seguinte: ele também não é pró-Hamas, ele tampouco respeita o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Só que ele falou o seguinte: ele falou, olha, na atual circunstância, o que está acontecendo? E acho que a frase dele, inclusive que eu uso para abrir o meu texto, né? Que ele fala o seguinte: Israel acaba de declarar punição coletiva contra a população de Gaza. E eu acho que é isso que encaixa com o texto do Jamil, né? Há uma punição coletiva instituída tanto pelo bloqueio, quanto pelos bombardeios, quanto pela iminente invasão. É claro que é extremamente deplorável esses atos terroristas do Hamas, sabe? É extremamente deplorável, a gente tem que prantear os mortos. Agora, você não Sakamoto, vai só para te resolver. falar, Sakamoto, só para te falar, essas imagens, enquanto está falando, essas imagens são ao vivo, neste momento, da região da faixa de Gaza, que é exatamente isso que você está falando. São as imagens desse momento, dos ataques que estão sendo feitos à região. O Porto de Gaza sendo bombardeado neste momento. Só enquanto você fala, é importante só porque você está exatamente falando sobre isso, né? Que não estão cessando esses ataques à região, que já é uma região que já tem muito pouco, né? É uma região que tipo que enfrenta uma crise humanitária muito grande. Gaza, toda vez que há um conflito, né, entre Israel e Palestina, né, há incursões ou bombardeios, a gente tem milhares de mortos em Gaza, né, milhares mesmo, né. Então, você não mede a dor, né, a comparação pela contagem de corpos, mas é claro que a contagem de corpos na Palestina, dada a total inexistência de estrutura básica para atender a população, né, vai aumentar. A representante, né, Hanin, com que eu falei, dos hospitais, ela falou: olha, a gente está entrando em colapso já. Né? Então você não vai ter o atendimento. Então, os mortos do prédio vão se somar aos mortos que estavam feridos e não tiveram atendimento, não tiveram operação, não tiveram nada disso. Então, o que a ONU está fazendo? A ONU está chamando, está clamando as partes envolvidas, né, que tentem dialogar, tentem conversar. Só que para o Benjamin Netanyahu, neste momento, ele vai ele tem que dar uma manifestação de força. O problema é que essa manifestação de força vai levar muita gente junto. E aí, a questão é, os ressentimentos colocados de ponta a ponta, que já são traduzidos aqui e ali, que já aparecem, etc e tal, vão reforçar uma terceira intifada, uma revolta popular palestina, revolta de colonos israelenses. Como é que vai ficar? No final das contas, Fabiola, tudo que está acontecendo interessa bastante aos extremistas dos dois lados, mas não interessa à paz. Por que o governo brasileiro não chama o Hamas de grupo terrorista, né? E está certo em não fazer isso, porque ele está sendo pressionado pelo outro lado, inclusive pelos apoiadores de Bolsonaro, a falar isso. Até o Bolsonaro ele tinha um alinhamento automático, né, com os Estados Unidos, né, de Donald Trump, entre outros países, né? Ou seja, o Bolsonaro, inclusive, com isso conseguiu transformar o Brasil numa espécie de cachorrinho de estimação da política de Donald Trump durante um bom tempo, indo de forma contrária à diplomacia brasileira, que sempre foi uma diplomacia independente, exatamente para poder ser um negociador. O Brasil sempre teve essa característica de ser negociador, era um país em que muitos outros países confiavam, né? E não é uma questão de opinião, de posição ideológica interna, é simplesmente uma diplomacia
estável e independente, né? Isso acabou indo por terra na época do governo Jair Bolsonaro e agora tenta se recuperar. O que acontece é que as Nações Unidas, né, o Brasil segue, junto com uma série de outros países, segue as posições das Nações Unidas. As Nações Unidas não colocam o Hamas entre grupos terroristas, uma série de razões, por causa de controle, eleição, sim, o Hamas é eleito, não é que ele simplesmente toma o poder, ele ganha o poder em determinado momento. Então, você tem uma série, até porque é o seguinte, o pessoal, a gente vê o Hamas por essa faceta dessas ações terroristas que ele cometeu. Agora, internamente no Estado palestino, o Hamas ele tem uma ação social muito forte. Ele tem uma ação de social, de atendimento, de assistência social, de cuidado interno muito forte. Então, você tem essa dicotomia fora, dentro, o que acontece para a comunidade, para fora da comunidade. É um grupo extremista? Claro que é um grupo extremista, ninguém está negando isso, né? Agora, o ponto é que o Brasil segue as recomendações. Se a ONU considerasse, né, ou seja, se o debate internacional considerasse que o Hamas é terrorista, então o Brasil aceitaria, abraçaria exatamente por conta dessa dimensão, da importância que o Brasil dá a essa dimensão multilateral, né? Outros países, outros grupos islâmicos são listados, né? O Boko Haram da África, o Estado Islâmico, né? O ISIS, né? Então, ou seja, eles são colocados. Agora, países, a Rússia, a China, a Noruega, entre outros, né, não consideram também o Hamas como um grupo terrorista, né? A Suíça e o Brasil, entre outros países da Europa também, e o Brasil acaba também indo junto exatamente por conta dessa posição da ONU. Enquanto isso, outros países, né, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, normalmente países aliados, né, militarmente, assim, têm essa posição, acabam considerando. A questão é que a posição do Brasil, ela pode ser por muitos criticada, mas ela permite, Fabiola, também essa possibilidade Sim. de poder ir fazer uma interlocução e um diálogo. Queria também tratar um assunto com você em relação ao estado de saúde de Lula, né? E o silêncio que, de certa maneira, vem em relação a isso. As pessoas têm se questionado, como é que está o presidente Lula? É uma estratégia não ficar divulgando, não mostrar realmente as fotos dele? Mas, no entanto, ele vem atuando e trabalhando pelas informações, né? Porque nas redes sociais, inclusive, tem postado, parece que reuniões também estão acontecendo. Essa preservação da imagem de Lula é positiva para o governo e para ele, Sakamoto? Rapidamente, que eu sei que o nosso tempo está curto, Fabiola, acho que tem dois pontos. Primeiro, todo presidente, por obrigação, ele tem que falar do estado de saúde dele, comunicar antes dos jornalistas, antes da sociedade ficar sabendo. Nesse sentido, Lula sempre fez isso quando era presidente, quando saiu da presidência, operou do câncer, né? Ele sempre avisou com antecedência, deu comunicado, deu nota à imprensa. Não só ele, né? Bruno Covas, o finado Bruno Covas fazia isso, né? Dilma Rousseff, todos os presidentes, todos os governantes faziam isso, comunicavam, avisavam. Quem não fazia? Jair Bolsonaro, muitas vezes, algumas vezes avisava, outras vezes parecia de surpresa, a gente ficava sabendo que ele foi internado no hospital, ele não dava notícia nenhuma, e não, a vida pessoal do presidente interessa, sim, importa. Mas tem o limite do político, ele é maior do que o limite da pessoa física normal. A pessoa física normal, o cidadão, tem um limite de privacidade maior, o político tem menor. Agora, uma coisa, Fabiola, é a informação sobre o estado de saúde do presidente, que é fundamental para o Brasil e a obrigação dele dar. A outra coisa é a gente criar um reality show sobre a recuperação do Lula. Né? Aí eu sou contrário, né? Aí eu acho que não precisa. Eu acho que é o seguinte, eu acho que e se ele quiser ficar de resguardo porque ele está se recuperando, etc., eu acho que não tem problema nenhum. O pessoal que lide um pouco com ansiedade com relação às imagens, né? Tá lá postando, etc. e tal. Eu acredito, né? Ele e outros tantos políticos que já mostraram que se tiver uma informação relevante vão avisar, né? Eu acho que isso está colocado e está dado, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não cobrar de nenhum político, seja ele, seja outro, uma espécie de um reality show. Tem que informar, tá em recuperação? Tem alguma mudança? Entrou no hospital, saiu do hospital, fez exame, isso aí tem que ser informado. Agora, foto do dia a dia, da recuperação, tem um monte de série da Netflix para o pessoal assistir. Qual?